Boa noite a todos que estão aqui hoje, nesse nosso encontro único. Vamos esperar um pouquinho a nossa convidada entrar e ficar disponível aqui. Sejam muito bem-vindos a esse momento de debate científico, em que a gente vai bater um bate-papo sobre pesquisa qualitativa. Aguardando um pouco a nossa convidada entrar. Olá, querida Leila! Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Seja muito bem-vinda ao Ciência em Texto. Olá! Estou muito feliz com a sua presença aqui, porque é sempre uma honra estar entre amigos nesse momento. Eu sempre falo, só chamo para o Ciência em Texto quem de fato é amigo, quem de fato eu gosto muito. Mas antes da gente começar o nosso rito, eu quero fazer a abertura oficialmente dessa live, desse encontro de hoje, que nós bateremos um papo muito especial sobre pesquisa qualitativa, algumas questões mais genéricas desse assunto, mas que traz muitas dúvidas para todos os nossos alunos nessa jornada. Então, eu me chamo Ana Godoy, eu sei que alguns já me conhecem, mas outras pessoas não. Sou idealizadora de Ciência em Texto e cada vez mais ajudo as pessoas a desmistificar um pouco da ciência. E hoje estou aqui junto com a professora Leila Prates, uma amiga muito querida, Leila, que a gente bate papo quase todo dia também, em que tem uma vasta experiência em lidar com essas questões de pesquisa, sim, de pesquisa, da universidade, do espaço da universidade, em lidar com tudo isso. A professora Leila é mestra e doutoranda na área de história, que ela é professora de história, mas essa arte de descobrir a pesquisa também sobre outros olhos que a gente nem sempre está acostumada a ver. Então, Leila, eu queria que você me contasse um pouco da sua história, se apresentasse pelos seus olhos e falasse aqui para o canal quem é a Leila, Leila Prates Mussi. Olá, boa noite, Ana, boa noite a todas e todos que estão por aí. Então, estou muito feliz de estar aqui. Você sabe que eu sou sua fã. E estou até assim, né, bem envergonhada, porque tô nervosa. Então, você dá aula todo dia, não pode ficar nervosa. Eu não sou chique, assim, esse negócio de live, essas coisas. Eu não tenho, assim, minhas lives são só lá nos aplicativos de aula mesmo. Mas eu quero agradecer o convite e eu espero poder ajudar, né? Assim, eu tenho muito mais experiência que sala de aula, mas a pesquisa, na verdade, faz parte, né? Eu digo que eu sou uma professora pesquisadora, até porque para me manter em sala de aula, eu mantenho, né, as minhas pesquisas, especificamente. O meu trabalho diário exige, né, que eu faça isso, né, que eu cumpra enquanto pesquisa. E você já disse, né, eu tenho graduação em História e Filosofia, e meu mestrado é em História, mas o doutorado agora é em Memória. Estou fazendo o doutorado numa área multidisciplinar, e desde sempre pesquisa qualitativa. Pesquisa qualitativa. Eu trabalhei muito tempo, né, com a questão cultural, estudos do culturalismo, e agora eu estou caminhando, não abandonei especificamente, até por causa da sala de aula, eu sou professora, né, de sociologia, de antropologia também, junto com história, então não tem como, né, abandonar essa área, mas no doutorado especificamente agora eu vou focar um pouco no ensino de história, né, tanto que eu vou partir para uma outra área ali da qualitativa. Vou abordar um pouco mais do materialismo dialético dessa vez, vou dar deixar um cantinho ali, vai ser um desafio muito grande.
Mas acho que é isso, né? Como foi que a professora de história resolveu ser professora universitária? Porque a gente se forma professor em alguns espaços, e como é que nós chegamos a esse ponto? Eu já te conheço há muitos anos, por volta aí dos 8 anos, agora em 2021, e eu fico sempre observando como é que a gente cai na universidade e no espaço de fazer pesquisa. Porque muitas vezes a gente, quando segue determinados caminhos, a gente não faz pesquisas. Isso cai por terra. A gente passa somente a estar na sala de aula. E eu acho que você se motivou a fazer pesquisa pelo fato de estar numa sala de aula dentro de uma universidade. Então, você pode contar um pouquinho dessa jornada para a gente? Então, eu venho de uma casa de pais professores, né? Meus pais são professores, mas eram professores da educação básica. E aí, meu irmão, ele acabou fazendo história também. E eu digo que ele é um pouco precoce, né? Ele é pouco mais velho só do que eu, mas ele entrou muito novo na universidade e eu fui me encantando, né, pela área. Mas quando eu entrei especificamente na universidade, no curso de licenciatura, eu fui muito por aquilo assim, eu gostava de estudar, gostava de história, mas eu não queria ser professora, mas era o que tinha, né? A região aqui escassa demais para possibilidade, né, de curso. E então eu me apaixonei pela docência na faculdade, especificamente, né? Foi dentro da faculdade, vendo meus professores, vendo alguns colegas que já trabalhavam. Eu tinha muitos colegas de sala que já eram professores. Então foi o convívio com eles e, claro, né, querendo ou não, a história dentro da minha casa, né? Mas é porque filho de professor vem muito daquela, né? É tipo assim, que meus pais gostam da profissão, mas a dureza da profissão, aí acho que eles nunca querem que os filhos, né, passem por toda aquela agonia. Então, meus pais mesmo trabalhavam muito, assim, 40 horas por semana, 40, 60 horas por semana, então... e aí, eu digo que foi a universidade, né, que fez com que eu batesse mesmo o martelo para me tornar professora. E no caso da universidade, especificamente, tem muito tenho muito a influência de Ricardo. Porque assim... Para quem não conhece Ricardo, é uma das cenas educacionais, já esteve aqui comigo também. E uma pessoa que está assistindo a live aí também. Professor da UNEB. E eu presenciei, né, a entrada dele na universidade como professor substituto e tal. E aí eu fui me aproximando dessa área, vi a possibilidade que era possível. E hoje eu dou aula tanto na universidade como na educação básica. Eu também curto muito dar aula para adolescente, de verdade. E foi minha primeira experiência. Fiquei uns 5 anos longe da educação básica, retornei tem 3 anos, 2 anos mais ou menos, e não quero sair, pelo menos não por enquanto, né? Eu curto muito, é muito desafiador, é interessantíssimo. E para essa questão, né, do pesquisar para a sala de aula, para dar aula, a educação básica é interessantíssima. Tanto que é uma das questões que me levou agora para o doutorado. Foi esse retorno, a pesquisa, ela surgiu muito dessas inquietações na sala de aula da educação básica. Que bacana! Então é interessante perceber que a gente pode fazer pesquisa e trazer essa inquietação em pesquisa em todos os espaços. Uma coisa que eu vejo muito para as pessoas que estão aqui no Ciência em Texto e outros espaços, sabe, é daquela questão, não, a pesquisa é privada lá da universidade, ou seja, restrita à universidade, é só esse espaço que a gente pode fazer pesquisa. Não é. Eu acho que todo espaço existe espaço. Eu trabalho hoje num serviço público, por exemplo, que eu faço pesquisa e não é uma universidade, essencialmente. Então, assim, a gente tem que abrir a nossa mente, aprender são esses caminhos, o caminho do método científico. Eu tô aqui com a cola, né, que tem um roteiro de perguntas, que eu fiquei assim quieta para lhe perguntar. E aí eu queria que você contasse pra gente como foi a sua primeira experiência com a qualitativa, que é o mundo que você desbrava há muitos anos e que você conhece. Bom, eu posso dizer que, assim, a experiência mesmo, né,
pesquisadora foi no mestrado, né? Enquanto pesquisadora. Eu teve a pesquisa, né, da especialização, porque assim, na graduação, quando eu fiz a minha graduação, o curso estava passando por uma reformulação. Então, na verdade, nós não fizemos bem um TCC, né, tipo, na verdade foi uma preparação, tanto que foi o que me ajudou muito a ir para o mestrado. Eu organizei tipo um projeto, então eu tive muita leitura e tal. A parte mesmo da pesquisa, ela aconteceu na especialização, né, que eu terminei antes do mestrado, mas especificamente eu tive contato direto mesmo com a pesquisa, foi durante o mestrado. E a questão da pesquisa qualitativa é porque era o que eu via. Então, primeiro que eu fiz o curso de História, basicamente, a gente vê muito pouco, né, a pesquisa quant na área de ciências humanas, ela é escassa, né? Eu acho que ela é bem escassa e todos os professores que eu tive, eles sempre caminhavam, né, para essa análise, até porque é uma questão, né? O próprio cenário da pesquisa qualitativa, acho que ele condiz muito, né, com as ciências humanas como um todo. Mas assim, a prática mesmo, ela ganhou mais detalhes, já foi no mestrado, né? Que, tipo assim, o mestrado foi praticamente logo depois da graduação. Emendou uma coisa na outra, que é de costume. Mais ou menos isso. E foi o que ajudou. Apesar que o final ali da graduação eu tive como me preparar, né? Eu assim, mais na questão da teoria, que inclusive é uma das necessidades da pesquisa qualitativa, né? Você precisa conhecer muito seu objeto, né? A teoria e o seu objeto. Eu acho que é uma das maiores falhas que muita gente acha que pode fazer pesquisa qualitativa sem reconhecer a teoria. Exatamente. É muito diferente da pesquisa quantitativa. Você precisa, sim, conhecer um pouco, né, sobre aquele conteúdo, aquele tema, mas a pesquisa quantitativa, ela está vendo repetição de eventos. Eventos que a gente espera que se repita. A presença da doença. Tem Covid-19, a gente está vendo quantas vezes aquilo se repete. Na qualitativa não é isso. Na qualitativa você está extraindo uma informação com maior profundidade e o estudo quantitativo não é capaz de resolver, e a gente precisa reconhecer no outro. Então, é muito legal a gente ver isso. E assim, você acha, se fosse, essa pergunta nem está no script, mas você acha que se fosse na graduação, essa sua experiência com pesquisa qualitativa, você ia ter um olhar diferenciado para o seu mestrado? Se eu tivesse tido a experiência, cortou aqui. Da pesquisa qualitativa na graduação, você acha que ia chegar a ser diferente para o mestrado? Seria, eu acho que mais na questão da experiência. Então, o mestrado porque assim, querendo ou não, na verdade aconteceu. A graduação, ela não teve uma preparação para a área de pesquisa, né? Ela não me preparou para pesquisa. E o pior que aí, ela também não me preparou para docência. Inclusive, hoje em dia, o curso, tanto que eu disse, né? Eu fui uma das turmas ali que fechou, né, esse ciclo e teve uma reformulação. Então, eu tive uma grade de disciplinas que também não eram tão favoráveis para a docência, né? Mas hoje em dia melhorou bastante. Inclusive eu dou aula lá no campus, e melhorou bastante isso, né? Essa proximidade com a licenciatura, já que o curso é uma licenciatura. Então, assim, a gente não teve preparação. Na época eu me lembro que teve alguns colegas que ainda participavam assim, porque tinha alguns professores que tinham projetos, igual o projeto do arquivo público lá em Caetité, uma ou outra pesquisa de iniciação científica, só que as bolsas eram muito pequenas na época, eram poucas, e na época também, aquela questão de trabalho, né? Trabalhava e as necessidades, então eu não me aproximei. A aproximação já foi praticamente no final do curso, então eu vejo que se eu tivesse tido possibilidade, eu acho que teria sido talvez mais, não fácil, porque pesquisar não é fácil, mas talvez assim, poderia ter sido até mais enriquecedora, poderia ter sido um trabalho mais
mais. Entendi, eu sei. É mais profundidade, não é? Mais Isso. pensar. Agora eu queria que você me contasse um pouco sobre a pesquisa qualitativa. Quais são os desafios que você vê hoje da pesquisa qualitativa na prática? Porque assim, eu, por exemplo, sempre fiz durante muito tempo pesquisa quantitativa. E, quer dizer, a maior parte do tempo. E nos últimos anos, inclusive, até sob influência de Ricardo, que acho que é um influenciador forte nosso aí, para transitar entre os dois mundos, tem trazido algumas discussões, como a gente publicou aquele relato de experiência, tentando uma aproximação tanto da pesquisa quantitativa como da pesquisa qualitativa. Mas eu queria que você falasse assim, qual desafio você enxerga hoje como pesquisadora da área que a pesquisa qualitativa precisa melhorar, que as pessoas precisam enxergar com outros olhos. Você consegue ver que você também transita entre esses dois mundos. Eu vejo, assim, e aí eu me lembro que foi uma coisa que minha orientadora lá no mestrado, né, que foi basicamente a minha primeira experiência mesmo, eu acho que um dos maiores desafios da pesquisa qualitativa é essa questão da neutralidade, que na verdade não existe, a gente sabe que não existe isso mais, mas eu acho que talvez seja da panfletagem. Sim. Deixa eu ver se porque assim, tentar explicar melhor. Bom, hoje, inclusive a própria pesquisa qualitativa, ela vem justamente para tentar quebrar um pouco essa questão do positivismo, mostrar a diversidade, né? Ela ganha sem colocar qual é melhor, qual é pior, não é nada disso, né? Obviamente. Mas é aquela coisa, né? Cada uma surge na sua especificidade, né? A qualitativa surgiu a partir das respostas que a quantitativa não conseguia, né, responder e tal. Quando eu falei da questão da panfletagem, aí eu acho que é um dos grandes perigos, é porque, assim, acho que para uma boa pesquisa, quali, você precisa conhecer seu objeto. Então, assim, só que esse conhecer lhe aproxima muito mais do objeto. Então, quando eu digo que acho que o maior cuidado é a panfletagem, é para que você não deixe, por exemplo, a sua ideologia como um todo dominar, né, a forma de analisar as respostas. Como você vai... claro que não estou falando aqui que tem que haver, né, neutralidade, porque isso não existe. Na verdade, até os pesquisadores, os teóricos que eu vou usar para embasar minha análise e tal. Mas precisa ser uma análise, eu acho que a maior dificuldade, sem uma panfletagem cega, assim, sabe? Não, precisa disso porque, na verdade, é isso, eles sempre sofreram com isso, e aí eu me lembro que na minha orientadora, ela chamava muita atenção, né, para isso. Então, por exemplo, minha primeira pesquisa, eu trabalhei com uma comunidade quilombola e eu me aproximei deles, eu precisava disso. Não foi basicamente uma pesquisa, eu não digo que foi uma pesquisa etnográfica, mas eu usei muito, né, um pouco ali da teoria, da antropologia. Então, aí ela sempre chamava atenção, Leila, eu sei, hoje... Porque, na verdade, o tipo de pesquisa que eu faço, né, analisar a diversidade, analisar as prioridades, as características, eu preciso criar um laço com essas pessoas, com aqueles objetos. Então, eu acho que é o maior perigo, né? É você conhecer demais e deixar que isso afete seus resultados. Ao mesmo tempo, não conhecer, achar que, não, eu dou conta, basta eu pegar ali o que eu li, o material que eu li, eu dou conta. Não usar, por exemplo, linguagem, né, apropriada, eu acho que é uma dificuldade, a questão da linguagem, precisa ser apropriada, tanto, né, e você precisa adequar esse tipo de pesquisa, né, eu acho que isso, é a valorização mesmo, né, da diversidade, tomar cuidado como apresentar esses dados, eu acho que é isso. Já respondi? Respondeu. Mas eu tenho uma questão, pensando aqui, relacionada com isso da pesquisa qualitativa. Por exemplo, na pesquisa qualitativa nós fazemos sempre um roteiro básico, talvez com 2, 3 perguntas, e a gente
deixa muito livre, se for uma entrevista, que a pessoa fale sobre aquilo, se for um processo, uma avaliação mais etnográfica, que você vai recuperar esses documentos para fazer uma análise e colocar a sua interpretação. Mas quando tem essa entrevista, é ruim o pesquisador, se ele perceber que a entrevista está indo para um caminho que não é o que ele espera ter como resultado, é ruim se ele direcionar durante uma entrevista qualitativa as perguntas e fazer intervenções para melhorar o destino daqueles resultados, porque na pesquisa quant tudo isso é muito fechado, é ou não é, como se fosse praticamente isso. E na pesquisa vale, porque tem gente que pode divagar para outro caminho e distorcer talvez aquele resultado. O que você acha sobre isso? Na pesquisa quali, aí a gente vai encontrar, né, vários teóricos que concordam, outros que vão dizer, por exemplo, e aí eu vou usar até um pouco da minha experiência na área da história oral, né, que é uma metodologia muito comum na história, que vem sendo muito utilizada hoje na pesquisa quali, e que é uma possibilidade, né, de fonte comum. Então, assim, os historiadores, né, que analisa a história oral, aí você vai encontrar aqueles que são favoráveis a uma mediação mais fechada, aqueles que são contrários. Então, eu vejo, né, pela experiência que eu tenho, que primeiro, bom, quando eu digo para você assim, você precisa ter um conhecimento do que você vai pesquisar. Então, se eu vou fazer uma pesquisa, não, eu preciso fazer uma pesquisa sobre a situação epidemiológica de Brasília. Eu ouvi dizer que Ana Godoy, né, tem muitas informações para me dar sobre o período de tanto a tanto. Então, eu vou lhe fazer uma pergunta, posso, né, criar aquele roteiro, só que aí, ao longo da entrevista, você pode dar uma vigiada. Só que, na verdade, eu já tenho informações que você tem, você possui, eu tenho conhecimento, que você possui, né, ou outros dados que talvez você não está me mostrando. E aí vem naquela discussão da memória, que a gente fala assim, é uma questão de confiança, se ela não disse agora, retorna, que pode ser, né, que melhore. Por isso que a gente diz, né, é muito difícil você ter conhecimento de toda aquela informação, por exemplo, de vida de uma pessoa, do trabalho de uma pessoa, numa única entrevista, né? E aí eu já parto para aquela, se estiver viajando demais, eu acho que cabe sim adentrar. Às vezes, já aconteceu comigo, por exemplo, coisas que eu não sabia e que eu não tinha muita, né? E numa conversa foi que a gente descobriu e aí eu já mudei tudo e já puxei para aquela outra informação. Então aí você vai encontrar de tudo. Eu acho que o que é interessante é a forma como você vai construir ali depois aquela análise, né? E teve uma frase que você falou agora que me chamou a atenção. Então, quer dizer que na pesquisa qualitativa, a gente pode fazer mais de uma entrevista, se for o caso. Entrevistar várias vezes na tentativa de saturar o máximo de informações. E isso é interessante. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Não, é comum, na verdade, porque, principalmente se você estiver tratando, né, de histórias de vida, você vai ganhando confiança. E outra coisa, Ana, quando você está falando da questão da memória, tem muito isso, né, locais. Então, por exemplo, Pierre Nora vai falar sobre a questão do local de memória, como determinado local ele vai ajudar naquele processo de rememoração. Como determinado acontecimento. Então, eu me lembro que no mestrado, a primeira vez que eu fui na comunidade, uma das primeiras vezes que eu fui na comunidade, as mulheres lá não quiseram muito tocar no assunto da questão das enchentes. Depois, um tempo depois, eu fui, e aí tinha chovido muito, não tinha tido enchente, mas aí elas já deram a abertura, acho que relembraram o período de chuva. Então, elas já tocaram no assunto do sofrimento das enchentes de todo ano, do São Francisco e tal. Então, por isso que é interessante, se você tiver a oportunidade. Primeiro porque muitas vezes pode repetir a mesma pergunta, ou às vezes surgiu ali, na hora que você vai transcrever a entrevista, surgiu outra dúvida, ou simplesmente você acha assim, será que eu não consigo mais alguma coisa daqui? E aí, claro, né? Aí vai depender também da pessoa, da disponibilidade. Você também vai. Mas pode sim, eu mesmo repeti várias entrevistas. Cada eu consegui uma coisa nova. E é legal você falar isso, porque
muitas vezes a gente acha que vai esgotar todas as possibilidades em uma entrevista, principalmente para o pesquisador iniciante, numa pesquisa qualitativa. Então, você ter essa oportunidade de entrevistar várias vezes a pessoa, ou tratar aquelas memórias, seja na forma escrita, na forma oral, na forma oral, enfim. Isso é importante para que a gente enriqueça cada vez mais esse trabalho qualitativo e tenha esses dados de uma maneira mais clara e mais evidente. Mas eu queria saber de você, assim, na sua visão, quais são os principais erros que você consegue visualizar na pesquisa qualitativa, de maneira prática? O que você já errou, nada que você teve que fazer e que diria para as pessoas, olha, faça diferente. É interessante pensar nisso. Eu já errei várias vezes nessa jornada. Inclusive, eu hoje consigo visualizar uma experiência que pode ser diferente. Uhum. Eu acho que, assim, os maiores erros da pesquisa qualitativa, eu acho que entra um pouco no que a gente já abordou sobre a questão das dificuldades, né? Sim. Das dificuldades. Então, essa questão, né, de uma aproximação muito mais voltada para panfletagem em vez de análise. Então, eu acho que tem que tomar um certo cuidado com isso. Uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo também, eu acho que um problema entre a área, né, qualitativa é essa não preocupação com definir melhor a metodologia e a abordagem. Ótimo ponto, Leila. Inclusive, eu vim aprendendo isso com vocês, né? O contato com o GPEX, com você, com o Ricardo. O contato, por exemplo, naquela pesquisa grande, né? Que a gente fez aqui. Eu acho que é uma falha e que a pesquisa quali, ela tem muito. Porque muitas vezes, por exemplo, você vai ler um material e você não sabe o que foi que a pessoa fez. Tá lindo, maravilhoso, ele usou vários teóricos, analisou, você percebeu tudo, mas você não sabe como, né, agir. E assim, talvez eu acho que na área, aí eu vou falar especificamente na área da história, eu acho que quem usa um pouco mais detalhado isso, melhor, né, do que eu, por exemplo, que trabalho muito com o tempo presente, é o pessoal que trabalha especificamente em arquivo, né? Os bons trabalhos de arquivos, normalmente eles relatam tudo o que fez, onde estão as fontes, sabe? Eu acho que é uma das maiores falhas para mim, é essa questão de não definir melhor ali qual é a abordagem, a gente fica muito confuso, é uma das maiores dificuldades. Na hora que fala assim, metodologia... Entendi. E você falou uma coisa super interessante, eu bato aqui no texto sempre, falo isso, gente, tem que estudar o método, tem que estudar o método. O que é um método? É a teoria aplicada, é o passo a passo. Você tem um teórico e você aplica aquela teoria na prática. Isso vira um método científico. Tem uma teoria, você aplicou, juntou, virou um método. E aí é interessante a gente pensar sobre isso, porque eu tenho alguns alunos do meu curso, Descomplicando o seu artigo é o mesmo, DPA1, carinhosamente. E lá tem pessoas que fazem pesquisa qualitativa. E a maior dificuldade, às vezes, que eu percebo é, mas professora, tem que ter um método. Tem que ter um método. Tem que ser capaz de ser reproduzido o método. Eu não falo que os resultados, obviamente, serão reproduzidos, mas o método, sim. O método, você pode fazer aí, eu posso fazer a pesquisa aqui, ou em qualquer outro lugar. Então, isso é uma questão interessante e uma dica super importante sobre a estruturação do método e das fases, né, de execução daquilo. Então, isso é bem legal para pensar. Agora, do seu ponto de vista, eu já vou colocar duas perguntas juntas aqui. Para você, qual é a importância de fazer uma pesquisa qualitativa, do ponto de vista histórico, resgatando tudo isso, quanto que isso torna luz para os nossos olhos, e quais seriam as dicas para um pesquisador iniciante? Quero começar a pesquisa qualitativa. Por onde começo? A anterior eu me perdi já, você acredita? Eu sei que... Vamos fazer uma por vez, Lê, então. Qual a importância de fazer uma pesquisa qualitativa? Qual a importância? Tá. Bom, eu vejo a importância da pesquisa quali pela questão
da valorização da diversidade. Eu acho que ela é capaz disso, sabe? De valorizar, né, a diversidade da nossa sociedade, fazer uma concepção assim, aí pode entrar até um pouco ali no método, porque na verdade o método histórico dialético ele ajudou muito, né, nessa construção, essa ideia, né, de tentar ali analisar, né, a realidade social, a própria construção ali, né, que a gente diz assim, que nas ciências, né, humanas, sociais, a gente analisa o passado para entender o presente, não prever o futuro, que isso não existe, mas, e não é manter, como a nossa sociedade ela está em transformação o tempo todo, eu acho que só a partir dessa análise, né, específica, então assim, uma sociedade como a brasileira, por exemplo, onde eu tenho diversidades de povos, né, de culturas, eu não tenho como fazer uma análise, né, fechada. Eu preciso colocar ali as especificidades, e eu acho que isso a gente só consegue com a pesquisa quali. Porque eu não tenho como analisar uma sociedade, por exemplo, uma comunidade rural, né, aqui do sertão, com uma comunidade rural ali, deixa eu ver, uma região assim mais o sul de São Paulo, por exemplo, né? Que é a questão do clima, do clima, do clima, a própria, aí vem as discussões sociais, as possibilidades que aquela região ganhou ao longo dos anos políticos, a que a gente não conseguiu aqui. Então, eu acho que toda essa especificidade a gente só consegue com a pesquisa quali. Entendi. Eu acho que é a principal relação, porque é a partir dela que a gente vai, né, aprofundar a compreensão, analisar os fenômenos, e aí através das entrevistas. Então, eu acho que só a partir da pesquisa quali que eu tenho uma profundidade, por exemplo, para analisar memórias. Porque muitas vezes a gente pensa que memória é só história oral, é entrevista, e na verdade não é. Então, um livro, ele está repleto de memórias, né? Um livro escrito, ele né, um documento tem as suas memórias, né? Então, eu acho que sobre a questão de quem está começando, né? Quais são as dicas que você pode dar para essas pessoas? Leitura, conhecer, ter consciência mesmo, né? Ter certeza do objeto, ter certeza do objeto. Isso é essencial, né? Certeza, né? Certeza do objeto e o conhecimento, né? Da teoria que você vai aplicar. Porque só tendo, né, conhecimento mesmo, informação e conhecimento sobre esses dados é que você vai conseguir construir essa análise, né? Entender. Então, acho que é isso. Não adianta eu partir, eu vou para a quali porque é mais fácil. Vou fazer uma pesquisa bibliográfica porque é mais fácil. Não existe pesquisa fácil. Se quer fazer uma coisa bem feita, não existe, né? Interessante essa sua fala. Duas coisas importantes sobre esse resgate histórico, que a gente lembra um pouco dessa ideia da etnografia, porque tem vários tipos de pesquisa qualitativa, como também tem vários tipos de pesquisas quantitativas. Então, isso transita aí em vários mundos conforme a sua intenção. Então, é interessante a gente também entender que a quali tem esse resgate documental. Tem uma aluna da área de letras, e ela está fazendo um resgate histórico. Olha o grande desafio, um resgate histórico do acordo linguístico entre Brasil e Portugal, o que mudou durante o tempo, foi bom. Então, ela aplicou um método que ela achou muito legal, e a partir desse método que ela aplicou, ela está tendo resultados que ela nem esperava com isso. Então, é justamente com reconhecer que a pesquisa qualitativa está em vários espaços, não só na revista, mas em outras questões. Sim. Pode perceber também. Em relação a essa questão das dicas, é muito interessante, porque isso conflui com tudo que debate. Defina claramente, no caso aqui a gente fala muito o objetivo da pesquisa, que é reflexo do quê? Do tema, do objeto, do contexto, da população e a teoria aplicada. Então, tudo isso precisa
está muito bem conectado. E eu acho que uma grande falha que as pessoas cometem é ignorar o método, ignorar o caminho, porque até o objetivo da gente, a gente define ali, né? O objetivo, o objeto. Mas para eu conseguir chegar nesse ponto, eu preciso saber se o meu método responde aqui. Pois é. Eu não posso chegar e falar que eu vou resgatar, vamos supor, a memória de uma pessoa que está viva simplesmente com documentos. De repente, preciso fazer uma entrevista com aquela pessoa. Então, tudo é interessante. Isso vai estar ali incorporado no nosso método, na nossa forma de avaliação. Então, é bem legal. Mas, Leila, eu sei que você também é professora da área da saúde, no campo de antropologia, sociologia e história. Então, eu queria que você me contasse um pouco do seu ponto de vista, da sua prática, da qualitativa, como você relaciona a história, a saúde e a pesquisa de forma prática. Porque a gente pode viver no mundo teórico, a gente tem que viver no mundo da prática todo. Então, como é que você consegue hoje abordar isso com seus alunos e trazer essa ideia do seu espaço? Assim, igual você disse, né, eu trabalhei um período com uma disciplina, né, que era Relações Étnico-Raciais em Saúde, na verdade. E basicamente o objetivo, né, da disciplina era apresentar, né, como era muito voltada para a área da antropologia, então a gente abordava essa questão da importância de nós reconhecermos a diversidade que é a sociedade brasileira, né, que é o país. Então, eu não tenho como abordar, né, e aí eu utilizei muito, principalmente, né, basicamente é o que a saúde coletiva hoje ela já apresenta. Eu acho que a área da saúde coletiva, então tem muita pesquisa interessante, né, na Fiocruz, nesses programas de saúde coletiva, né, também. Lembro que eu usei muito especificamente material da Rio Grande do Sul, da Federal do Rio Grande do Sul. E a questão era justamente para reforçar a necessidade, né, de que a medicina, na verdade a saúde, né, a discussão de saúde científica, né, que a gente falava da medicina científica, Sim. é só mais uma atenção à saúde, né? Então, aquilo assim que eu discutia com eles. A saúde e doença sempre foi uma preocupação da humanidade, desde os mais remotos, aí entrando até na discussão da antropologia, desde os povos mais primitivos, se é que a gente pode dizer isso, sabe? Sim. Mas assim, sempre houve essa preocupação, né? E isso influencia muito. Então, as ciências humanas, que sofrem muito com o senso comum, talvez assim, ajudaria também, no caso, para a saúde, que eu acho que a saúde também vem sofrendo muito com o senso comum, com a interferência do senso comum, né? Vive que a gente está vivendo agora. Então, assim, até para a área de saúde entender como assim, né? Tanto tempo a gente sofrendo por causa da questão da vacina, agora brigando anos, e aí alguma coisa, a sociedade vai explicar. Então, quando a gente parte para esse estudo, né, o porquê que nós estamos vivendo um momento como esse agora, eu vejo que só através da pesquisa quali, e aí vem, né, toda a análise aí dialética da sociedade, que faz com que a gente entenda. Não é simplesmente, né, e aí vem os estudos sociológicos. Como assim, gente? Depois, né, tanta informação. A gente tem muita informação, mas a gente não tem conhecimento. Informação e conhecimento não é a mesma coisa. Então, assim... Ponto importantíssimo esse que vocês estão falando. E aí, eu vejo que esse tipo, né, de pesquisa, e aí utilizando as ciências humanas e sociais na área da saúde, vai facilitar até para entender, né? Entende, vai facilitar não, entende, né? Mas eu acho que isso a saúde coletiva hoje já faz muito bem, né? Tanto que os meninos falavam, eu trocava muito com as professoras, né, da faculdade, aqui eles chamam de IESC, né, que é aquela
ligação com os PSFs, né? Sim. E aí a gente trocava muita informação. Às vezes, ó, Leila, eu preciso que você me ajude na discussão desse texto e tal. E aí eu trazia dados mais teóricos para eles irem para a prática. Porque eles já encontravam, né, essa diversidade aqui. A cidade não é grande, mas é uma cidade, é a terceira maior cidade da Bahia. E aí eles iam e encontravam, né? Eu me lembro que uma vez a gente foi discutir, eu lembrei aqui, porque acho que Cass entrou aí, a gente foi discutir sobre a questão da população. Por que não existe, por que durante tanto tempo houve uma negação e ainda existe uma invisibilidade da saúde do povo cigano. E aí uns alunos, professora, a gente recebeu uma quantidade de pessoas, tem muito cigano que vai na UBS e tal e tal. Então, assim, era bem interessante. Eu acho que até para entendimento, né, dessas questões, a gente precisa partir, e eu acho que essa ligação, né, da antropologia da saúde, sociologia da saúde, é muito importante para que os profissionais de saúde entendam, né, a sociedade que vive. Eu, como historiadora, sou muito suspeita, porque eu acho que tudo fica mais fácil quando você conhece, né, o processo histórico. Sim, claro. Os políticos é bem mais tranquilo. Consegue perceber. Mas na sua fala, você fala questões interessantíssimas, sabe, Leila? Porque muitas vezes a gente fica achando que a saúde está centrada no modelo médico, ele quer modelo em que é lógica, é cultural, ela é econômica, ela é todo o contexto que a pessoa está imersa. Então, ela é muito facetada, vamos dizer assim. Os itens entre mundos, assim como os mundos são na saúde. Então, é interessante pensar nisso, mas a sua fala que mais você fala que tem a informação, mas não tem também. Porque às vezes o conhecimento é a nossa falta de interesse em um pouco sobre teoria. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que dominar muito profunda, vamos dizer, todos os aspectos teóricos, mas tem que ter um conhecimento básico para aprender a ler artigos científicos e não ficar aí reproduzindo ideias com informações falsas, com essa parte teórica. Deixa eu dar uma olhada aqui, que muita gente interagiu. Deixa eu só ver aqui que teve uma última pergunta. O Aurélio colocou nas falas, tem pesquisa de intervenção qualitativa e pesquisa de intervenção quantitativa. Qual a dica você deixa para disseminar mais conhecimento? Quer falar, Leila, primeiro essa pergunta do Aurélio e logo depois ele pergunta, em síntese, qual a dica que a gente deixa para disseminar mais esse conhecimento? No início, né, Ana, eu até te falei que esse meu retorno, né, para a educação básica me ajudou muito a pensar outras maneiras, né, de fazer pesquisa, e eu vejo que talvez isso aí não é uma pesquisa, né, é uma hipótese, eu não tenho, né, mas... Eu não tenho conhecimento de pesquisa, mas eu acho que não tem. Mas eu acho que um dos grandes problemas que a gente vivencia hoje, né, essa questão, né, de muita informação, mas sem conhecimento, é justamente essa... Eu acho que a gente tem um erro muito grande na disseminação das nossas pesquisas, sabe? Eu acho que ela tem muita área que ainda fica muito fechada ao local ao acadêmico. Sim. Então, eu, por exemplo, uma coisa que eu utilizo muito, principalmente pensando aqui na região, né, que eu resido e que eu dou aula, é utilizar as pesquisas, né, das pessoas que eu conheço, que trazem aqui da região. Então, eu utilizo muito as minhas antigas colegas que falaram sobre família escrava, na região, o próprio trabalho do comércio na região aqui toda, eu levo para a educação básica, para os meninos entenderem, né? Então, uma das formas que eu utilizo é tentar levar essas pesquisas que eu tenho contato, principalmente se forem pesquisas, porque assim, a área da história já é assim, sabido que principalmente no caso da criança, né? A criança ou adolescente, eles entendem muito melhor se eles conseguem enxergar o processo. Então, por que nós, antes, tivemos tanta dificuldade com a área de humanas? Porque
a gente estudava história e ficava todo mundo viajando porque não conseguia fazer relação, né? Então, hoje em dia, essa oportunidade de trabalhar com o regionalismo, com o local, facilita. Então, eu acho, aí vem o acho mesmo, né? Que eu acho que seria uma forma de disseminar mais. Eu acho que aí vem a questão da linguagem, sabe? Uma linguagem dos meios mais... também. Não isso, não, obviamente, não escrever tudo de qualquer jeito, claro que a gente tem o modelo científico, mas ter mais abertura, as pessoas precisam entender mais, conhecer mais. Eu acho que... Um pouco. Como cortou? Uma linguagem um pouco mais... eu acho que a gente precisa ser mais acessível. E aí, por que eu também estou dizendo isso? Porque agora teve esse período da pandemia, né? E, por exemplo, eu dou aula na UNEB e dou aula nessa faculdade particular aqui, além do colégio. E aí eu estava conversando até esses dias com os professores, porque basicamente as faculdades públicas elas começaram a entrar na aula remota agora, já no final do ano. E sendo que nas particulares, desde março ainda, né? A maioria ainda, tipo, uma semana depois já estava com aula remota. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque se você perguntar, foi feita uma pesquisa, se você perguntar para a sociedade toda vai dizer que os professores não estavam fazendo nada. Sim. Só que a gente estava estudando muito, estava trabalhando muito. O pessoal criou, né, live, organizou pesquisa, publicação, né, teve algumas pesquisas dizendo a quantidade de publicação que muitos profissionais conseguiram. Só que a sociedade civil acha que a gente só faz dar aula. Sim, exatamente. E aí eu acho que isso é um problema da disseminação das nossas pesquisas, da importância da pesquisa, e é por isso que a gente ouviu tanta coisa ruim, né, sobre professores, pesquisadores, e eu acho que é essa distância, a gente criou um abismo entre a população, sabe? E isso é verdade. Eu me lembro, assim, que quando veio essa ideia do Ciência em Texto, era um pouco isso também, aproximar as pessoas de um espaço, entender que eu aqui sou um ser humano, igual a você que está aí, a gente tem vida normal, entendeu? Somos fãs de Star Wars, que você tem Mestre Yoda, eu coloquei até o meu aqui em sua homenagem. Então, assim, é a vida normal que a gente tem como outras pessoas. Então, às vezes, o canal desse, o digital, aproxima a gente. Sim, inclusive, veja aqui, eu estou criando parceiras aqui com todo o país, que vem gente de todos os espaços para o texto. Então, isso ajuda. E a sociedade nem sempre vai ver assim, porque sempre tem um estereótipo que se coloca ali, de quem, até o que está aqui no hospital, ou de quem está fazendo, como vocês aí estiverem estudando, trabalhando, eu também tive estudando, trabalhando para poder fazer as coisas acontecerem. Eu estava lá na linha de frente da pandemia, porque eu sou profissional de saúde. Então, tudo isso está por trás dessa história. Então, acho que o caminho para a gente disseminar o conhecimento de uma forma prática é a gente sempre pensar assim, como eu levo isso para a minha prática? Como eu levo isso para dentro do meu serviço? Então, eu vejo hoje, por exemplo, que no meu campo, na minha área de atuação, a pesquisa é diferente. Hoje eu já ouço meu colega de trabalho falar assim, eu vou buscar um artigo científico para falar sobre isso. Então, é uma pequena movimentação que a gente gera, né, esse de conhecimento que causa essa transformação. Então, é muito interessante pensar sobre isso. E aí, gente, eu vou contar uma coisa para vocês, né? Eu e Leila, a gente se conhece há muitos anos, é uma jornada longa, né, Leila? De convivência, graças a Deus, que Deus é tão bom, que dá bons membros para minha família de presente. E aí, a gente fez uma pesquisa, no momento, não foi dessa primeira pesquisa que a Leila participou, uma pesquisa quilombola, que a gente estava 4 horas da manhã para ir fazer a coleta numa comunidade perto de Vitória da Conquista. Uma experiência muito feliz para mim, assim, eu cresci muito com essa experiência, foi bem legal. E por quê? Porque tem gente que quer ver o nosso mundo de uma forma diferente. Quantas vezes uma pesquisa chegou numa comunidade quilombola? Quantas vezes é uma comunidade mais afastada, com mais dificuldade de acesso a serviços de saúde e que deu inúmeros benefícios a partir dessa pesquisa. Então, também a gente gera conhecimento quando a gente vai para um espaço desse debater saúde. Quando a gente vai para um espaço desse
levar informação de algum modo para tentarem mudar a realidade. Então, isso é gerar conhecimento. Por isso que não pode ser teórico. A gente não pode ficar do lado de cá sem ser prático. A gente tem que estar o tempo inteiro sendo prático no desenvolvimento. Então, é muito legal isso. E eu queria te fazer uma pergunta. E quais são os projetos futuros para pesquisa qualitativa? O que você vislumbra? Assim, o que você quer visualizar do futuro da pesquisa qualitativa? Está aí agora fazendo um doutorado em memória, quanto de forma ampla, como a gente vê a pesquisa qualitativa para o mundo? Então, eu no início da live eu falei que eu estou com um desafio agora, né, no doutorado. Que vou fazer uma discussão agora mais para o materialismo dialético, até por causa do tema, porque na verdade o meu projeto ainda ele é recente, né? Eu ainda estou discutindo com o orientador, e talvez para vocês entenderem um pouco, eu vou falar um pouquinho aqui. Eu estou tentando analisar eu vou tentar, né? Analisar a memória, né, que foi construída pela ditadura durante... Como o ensino de história vem afetando essa questão da memória da ditadura militar nesse período de transição, né, da justiça de transição. Então, basicamente, eu vou fazer uma análise ali da memória que vem sendo construída ainda, porque, na verdade, é o que a gente chama ainda de história do tempo presente. Então, eu ainda tenho muitos sujeitos, né, vivos, muitos, na verdade, muitos. Eu, por exemplo, ainda sofri resquícios, né, dessa educação. Então, é mais ou menos isso. E, obviamente, para esse tipo de trabalho, eu vou ter que usar, né, ali daquela análise do materialismo dialético, né, porque é um dos melhores métodos ali para que eu consiga conhecer mesmo, né, essas categorias ali, as categorias ali que constituem, né, toda essa formação da nossa sociedade burguesa. Sim, é interessante. E aí, aí uma análise, né, assim, real, e uma formação histórica, como que se deu isso, né, como é que essas memórias foram sendo construídas, estão sendo construídas. E aí o estudo, obviamente, vai perpassar, né? Claro que eu vou usar de outros métodos também, né? Então, obviamente, eu vou fazer, né, o próprio estudo da memória aí, que na verdade é a principal teoria, né? O programa é em memória. E sobre a questão da pesquisa, você disse que uma amplitude, né? Eu vejo que vai ser vão ser bastante complexas aí as análises aí para frente. Por que eu digo isso? Por causa da dificuldade acho que está mais relacionado ao momento que a gente está vivendo. Então, assim, ao mesmo tempo que aí eu chamei a atenção para a questão de que a gente não deve panfletar, só que a gente envolve uma questão ideológica. E aí, hoje em dia, você é questionado pela sua ideologia, mas na verdade você é questionado pela sua... Você não pode ter ideologia, mas até eu dizer para você que não pode ter ideologia é a minha ideologia. Então, eu acho que entra muito nessa dificuldade... talvez nesse desmerecimento agora, né, que tá se criando pela ciência, e eu acho que a pesquisa qual ela sofre um pouco mais porque ela tem mais interferência do senso comum. Não sei se você concorda, sabe? Então, eu acho que a grande dificuldade hoje, primeiro a gente já vem passando como um todo tipo de pesquisa vem sofrendo por esse... Sim. Não sei o que é essa abertura que a gente teve aí de negação da ciência, eu não entendo, não consigo entender. Eu teria que fazer uma análise, né? Sim. Mas a pesquisa quali, eu acho que o método dela, ela sofre muito mais influência do senso comum. E eu acho que essa é a parte mais difícil, né? Ela é a parte mais difícil. E porque ainda existe muita resistência de algumas áreas, né, que não querem abrir para pesquisa quali. Eu acho que
né? Eu acho que é isso. Eu acho que é muito difícil, mas ao mesmo tempo também, como a sociedade é mutável, né? A gente vai dar um jeito, a gente vai conseguir mudar. Mas essa sua fala é muito interessante quando a gente pensa em relação ao senso comum. Realmente, muitas vezes as pessoas acabam aplicando na ciência o senso comum. Não, a ciência tem um método que gera uma evidência científica robusta e confiável. Eu posso acreditar no resultado com o mínimo de interpretação. Então, é muito interessante estar nisso. Queria lhe agradecer, Leila, pelo nosso encontro de hoje. Acho que foi rápido, né? Mas em 3 minutos faremos 1 hora de casa. Passou rápido. Uma honra. Você sabe que eu tenho uma admiração gigante por você, que você é uma muito querida, que eu amo profundamente, de coração, e que eu sempre quero continuar tendo por perto, até a gente ficar aí, tá? O resto da vida. É recíproco, você sabe disso. Eu que agradeço pela oportunidade aqui. Eu espero que eu tenha ajudado. Eu espero que tenha sido realmente, né, interessante. Ajudar os seus aluninhos aí também, né, do projeto. E você sabe, eu estou sempre à disposição. Obrigada. Que é recíproco, todo sentimento. Eu sei disso, eu sei que é verdadeiro. Então, muito obrigada pelo carinho. Tenho certeza que essa live aqui as pessoas gostaram muito. Já teve vários comentários aqui, só elogios a você, elogios que eu já sei de longa jornada, que eu não tinha nenhuma dúvida. Então, eu estou muito feliz com o nosso encontro de hoje e até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau, gente. Um beijo. Todo mundo aí que deixou recado, um beijo. Para os alunos, os colegas. Tchau. Tchau.